A ecofisiologia, primeiro, ela determina o potencial produtivo de uma lavoura. Então, o potencial produtivo ele é determinado solo, pela planta e pelo ambiente. Então, essa interação é a ecofisiologia. Então, nós precisamos entender cada vez mais a importância de saber qual que é o nosso potencial, ou seja, com base na nossa realidade, o quanto que a gente pode produzir. E vamos para um exemplo bem prático. Vamos comparar nessa safra, que se avizinha aí o final dela, 24, 25, uma lavoura em Sinop, no Mato Grosso, e uma lavoura em Santa Maria, aqui no coração do Rio Grande. Aqui ficou praticamente 50 dias sem chuva. Então, o máximo que dava para nós ter produzido era 40 sacas por hectare. Por quê? Porque a chuva foi um fator limitante. Então, se nós for para Sinop, nós temos lavoura aí colhendo 70, 80 sacas de soja por hectare. Então, vamos supor, professor, que a gente faça uma comparação lá. Pegamos um produtor que colheu 30 sacos aqui em Santa Maria e um produtor que colheu 30 sacas em Sinop. Se nós olhar saca por hectare contra saca por hectare, nós vamos dizer que foi igual. Se nós olhar o máximo que dava para ter produzido em virtude do ambiente que cada região teve, nós vamos dizer, não, o produtor de Santa Maria produziu 30, mas qual que era o máximo? 40. O produtor de Sinop também produziu 30, mas ele poderia ter produzido 100. Então, uma grande força da ecofisiologia, e hoje as ferramentas que disponíveis permitem isso, é estimar o potencial de produtividade de cada lavoura em função do tipo de solo, da época de semeadura, do ambiente que teve e da cultivar que o produtor escolheu. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso, da Agrosol Sementes e da Incotec, empresas parceiras do Mundo Agro Podcast que fazem a agricultura e o Dia do Agricultor cada vez melhor. E no bate-papo de hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto bastante. Já fui banca de concurso nessa área e o maior desafio era para eu ser a banca do que quem estava participando. Mas nós vamos falar da ecofisiologia, principalmente da soja, com o papa desse assunto aqui no Brasil, que é o grande professor doutor Alencar Zanon. Zanon, me permita chamar assim, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, é uma honra tê-lo aqui. Que tal, professor Rogério? Muito obrigado pelo convite, o privilégio com certeza é todo nosso, uma grande satisfação estar participando do Mundo Agro Podcast e principalmente estar conversando com o senhor, professor. Legal, ó, eu falei lá, pode me chamar de você, tá? Embora a barba seja branca, o cabelo já tá acabando, mas ainda tô nos 47 com espírito de 23, viu? Como diz, né? Ser professor dá uma estragadinha na carcaça, né, Zanon? Mas a gente vai tocando, viu? Zanon, olha, eu acompanho você, né, em diversas ações. Essa área que você atua, que é a fisiologia, a ecofisiologia, hoje é algo que poucas pessoas falam e conversam, mas é o que mais tem se mostrado em termos de efeito na produção e na produtividade das culturas, não só no Brasil, mas no mundo. A intensificação da produção é algo que é intrínseco ao processo, né? Quando a gente fala em sustentabilidade na produção agrícola, ao meu ver, a sustentabilidade é o produtor conseguir produzir cada vez mais na sua área dentro do ano, gastando menos e aportando menos recursos externos. Então, para isso, tem muita ciência e tecnologia por trás, e o mais legal que você mostra é que é possível interagir com todos esses fatores, ter uma boa produtividade ainda de forma lucrativa. Então, a gente está falando, né, de redução de ciclo das culturas, a gente está falando de variações climáticas, posso dizer que não foram previstas. A gente acabou de comentar aí, você falou, pô, o Rio Grande do Sul passou por uma seca novamente, né? Quando não é excesso de chuva. Então, a ideia é saber como lidar com tudo isso. Mas antes de entrar nesse assunto, que é um assunto muito saboroso, eu quero saber rapidinho de você, né, do Alencar Zanon, o que o trouxe para a agronomia, para a agricultura, principalmente para a ecofisiologia, que é um lugar que a maioria das pessoas
corre, né? Se lembrar do livro do Ty Zeiger, que é Fisiologia, que é a base, né? Pra gente entender a ecofisiologia, a turma fala, eu não vou carregar esse peso, não. Conta pra gente, Zanon. Maravilha, professor. Bom, a motivação de tudo, com certeza, é por ser filho de produtor, pequeno produtor de soja aqui do interior do Rio Grande do Sul. Então, cresci com aquele objetivo de querer ajudar meu pai lá em casa a produzir mais e principalmente ser mais lucrativo. Então, chegando na universidade, eu me formei aqui em Santa Maria, fiz uma passagem pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e terminei a minha formação na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, entendendo e medindo, principalmente, o que estava por trás das lavouras de mais alta produtividade de soja e de milho do Corn Belt americano. Então, quando a gente estuda agronomia, a gente vai particionando. Estuda fisiologia, estuda agrometeorologia, estuda entomologia, estuda solo. Mas quando eu voltava para casa e conversava com meu pai, o professor, ele dizia, tá, mas eu não quero que tu me diga nada isolado. Eu não quero que tu fale de fisiologia para mim pensando numa folha ou numa planta isolada, porque no final, numa lavoura, as partes que a gente dividiu no curso de agronomia, elas estão todas juntas. Então, pensando nisso, qual que é a ciência, qual que é a parte da agronomia que realmente estuda a interação que existe entre o solo, a planta e o ambiente. E não olhando uma folha, um órgão, como a fisiologia olha, mas sim olhando a comunidade de plantas que a gente chama de lavoura. Então, a ciência que se dedica a entender as interações solo, planta e ambiente se chama ecofisiologia. Então, a grande motivação, professor, de realmente se debruçar ao longo aí dos últimos 15 anos em estudar ecofisiologia foi ajudar a meu pai a produzir mais a partir de determinações no campo, levantamento de dados, entender as interações que ocorrem e aí sim promover uma recomendação. E olha, é um desafio gigantesco, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui na UFMT em Sinop e o desafio era falar um pouco para os gestores e administradores o que era um curso de ciências agrárias, eu dava um exemplo que um professor meu de cursinho deu. Quando a gente entra no sistema educacional com padrão norte-americano ou brasileiro, você vê um armário cheio de gavetas e cada dia que você vai estudar, você abre uma gavetinha e vai estudando ela. Então, o primeiro ano do curso de agronomia, você abre Física 1, né? Biologia celular. Quando você puxa a gaveta de fitotecnia, ela é pesada pra caramba porque ela tá grudada com tudo que tá lá embaixo. Então, esse particionamento, muitas vezes, forma profissionais que são rasos em termos de conhecimento. E aí, a gente, ao falar da planta, é exatamente isso que você definiu aí na sua vontade de ajudar o seu pai. São um conjunto de ações atuando ao mesmo tempo e você precisa entender o que está acontecendo em cada uma delas, né? E quando a gente fala relação hormonal em planta, não é um ou outro, né? É o que se sobressai. E é um desafio grande. Mas quando você começa a entender o que um nutriente presente ou ausente vai proporcionar na fisiologia da planta e como ele vai interagir em função da temperatura, presença de luz ou não, aí a conversa começa a ficar mais bacana. Mas para isso tem que se estudar muito, né, Zanon? Isso aí, professor, tem que se debruçar na literatura. E o bom é que tem bastante estudo e tem bastante conhecimento. Mas como professor, o que a gente sente bastante falta hoje é realmente nós estudarmos mais. E também uma coisa bem importante, o senhor citou lá o Ty Zeiger, né? A gente hoje, né, professor, com a facilidade que se tornou os meios de comunicação, muitas vezes a gente escuta alguém falando e começa a reproduzir. Mas nós precisamos ter o senso crítico para discernir se isso é verdade ou se isso é mentira. E nós só conseguimos isso com conhecimento. Então, esse é um ponto bem importante. Entender de onde a gente está buscando a informação. Se não é uma opinião do professor Alencar, é uma opinião do professor Rogério, mas se realmente aquilo tem a chancela da ciência. Então, isso, principalmente na agricultura brasileira, a gente vê que se perdeu um pouco. Muito bom. Olha, você pontuou isso, eu vou dar um exemplo que ocorreu nessa última safra. A qualidade das sementes que foi produzida na safra 23, 24, em função de todas as variações climáticas que nós tivemos, a qualidade da semente foi prejudicada. Não porque quem produziu a semente quis produzir uma semente ruim, porque, partindo agora para a questão de ecofisiologia, as noites foram muito quentes.
Zanon, nós fizemos um estudo na região centro-oeste, comparando temperaturas, e eu descobri, através de pesquisa com meus alunos de mestrado, que temperatura média não serve para nada, a gente precisa pensar em máxima e mínima. Então nós fizemos levantamento de dados, integração, e através da inteligência de dados a gente conseguiu avaliar e percebemos que na região centro-oeste, nos núcleos de produção de sementes, as temperaturas noturnas, na época de enchimento de grãos, foi 7 graus acima do que nas últimas safras. Então isso responde muito o problema que as sementes apresentaram. E no sul também. Em algumas visitas que eu tive aí, Paraná, Santa Catarina, os produtores compraram a semente tratada e hoje existe um recurso, uma tecnologia chamada de polímero, que ajuda a agregar, né? Tô falando da minha área, aqui a gente já entra na sua, mas o exemplo é bacana. E um agricultor falou assim, professor, eu comprei semente já tratada com polímero e tratei com o polímero na minha fazenda. Quando eu fiz o tratamento aqui na fazenda, não deu problema de emergência. E a semente que já veio tratada da indústria deu problema. E até então aquilo se tornou uma informação relevante para todos, só que ninguém havia questionado ele os métodos e as formas de aplicação. E ele relatou para mim. A primeira conversa eu já saquei o problema, né? Eu falei, como que o senhor trata e qual o intervalo de tempo? Ele falou, não, aqui quanto mais rápido tratar e plantar, melhor. Eu falei, pois bem, pois o polímero, se não passar por um período de 24 a 48 horas para que ocorra polimerização, ele não atua. Então, aquilo que o senhor utilizou não funcionou. E como as sementes hoje estão com qualidade mais baixa, quando o polímero funciona, ele concentra os produtos próximos à semente, que é o que a gente espera, e isso acaba deprimindo a qualidade. Então, era uma informação superficial e eles achavam que por tratar o método de tratamento na fazenda, estava sendo melhor. Na verdade, é o contrário, não funcionava, né? Ele punha o produto, a água lavava e ele não funcionava. Então, a gente precisa ter esse senso crítico, Zanon, porque tem muita informação disponível assim na palma da mão hoje, né? E aí o estudo, a pesquisa é o que vai trazer essa informação de forma mais segura para o agricultor. Mas vamos lá, Zanon. A gente falando de ecofisiologia, um dos pontos que mais chama a atenção hoje é a necessidade de se produzir mais e cada vez mais rápido. Como que a gente pode correlacionar isso hoje e como que a ecofisiologia pode ajudar o produtor a continuar a ter ganhos de produtividade? Em suma, sair de 40 para 50, 60 sacos é bom, é fácil e é rápido. Agora, sair de 60, 70 para 80, 90 é praticamente a mesma distância, só que os desafios são maiores. Como que a gente consegue correlacionar isso? Qual a importância da ecofisiologia para que o produtor possa alcançar altas produtividades? A ecofisiologia, primeiro, ela determina o potencial produtivo de uma lavoura. Então, o potencial produtivo ele é determinado solo, pela planta e pelo ambiente. Então, essa interação é a ecofisiologia. Então, nós precisamos entender cada vez mais a importância de saber qual que é o nosso potencial, ou seja, com base na nossa realidade, o quanto que a gente pode produzir. E vamos para um exemplo bem prático. Vamos comparar nessa safra, que se avizinha aí o final dela, 24, 25, uma lavoura em Sinop, no Mato Grosso, e uma lavoura em Santa Maria, aqui no coração do Rio Grande. Aqui ficou praticamente 50 dias sem chuva. Então, o máximo que dava para nós ter produzido era 40 sacas por hectare. Por quê? Porque a chuva foi um fator limitante. Então, se nós for para Sinop, nós temos lavoura aí colhendo 70, 80 sacas de soja por hectare. Então, vamos supor, professor, que a gente faça uma comparação lá. Pegamos um produtor que colheu 30 sacas aqui em Santa Maria e um produtor que colheu 30 sacas em Sinop. Se nós olhar saca por hectare contra saca por hectare, nós vamos dizer que foi igual. Se nós olhar o máximo que dava para ter produzido em virtude do ambiente que cada região teve, nós vamos dizer, não, o produtor de Santa Maria produziu 30, mas qual que era o máximo? 40. O produtor de Sinop também produziu 30, mas ele poderia ter produzido 100. Então, uma grande força da ecofisiologia, e hoje as ferramentas que disponíveis permitem isso, é estimar o potencial de produtividade de cada lavoura em função do tipo de solo, da época de semeadura, do ambiente que teve e da cultivar que o produtor escolheu. Então, esse é o primeiro e mais importante fator de todos, nós saber quanto que realmente nós poderíamos alcançar na nossa lavoura. Sabendo o potencial e determinando qual foi a produtividade média, nós conseguimos estimar a lacuna de produtividade, ou no inglês, o yield gap.
Então, seguimos com o mesmo exemplo. Produtor de Santa Maria poderia ter produzido no máximo 40, porque choveu pouco, produziu 30. Então, 40 menos 30, 10. Foi o que o produtor perdeu para o manejo. Lá em Sinop, o produtor poderia ter chegado a 100. Ele produziu 30. Então, o yield gap dele, a lacuna de produtividade dele foi 70. Então, o primeiro passo, se nós pensarmos em sustentabilidade e eficiência produtiva, é determinar o potencial para saber o quanto que eu colhi do máximo que eu poderia ter colhido. E a gente tem que tomar um cuidado muito, muito grande e não olhar saca por hectare. Porque se eu olhar saca por hectare nesse caso, ou nesse exemplo, é o mesmo que eu comparar uma banana com uma maçã. Eu não estou comparando coisas iguais. Então, a ecofisiologia, ela determina o potencial produtivo. E, nesse sentido, como a gente sabe que o Mundo Agro Podcast é escutado em várias regiões do mundo, a gente convida vocês a dar uma olhada no site www.yieldgap.org. Nesse trabalho, professor, nós determinamos o potencial de produtividade de 15 culturas agrícolas em 75 países ao redor do mundo. Então, se nós quisermos saber o potencial de produtividade de soja nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, no Brasil, a gente consegue acessar esse site de forma gratuita e determinar qual que é o máximo que a gente pode colher e também qual que é o yield gap, ou seja, o quanto que nós estamos perdendo por manejo. E um exemplo prático disso, recentemente, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, fomos para os Estados Unidos numa conferência global sobre sustentabilidade e lá a gente apresentava os potenciais de produtividade de soja no Brasil, comparando com os Estados Unidos, com a Argentina, com o Paraguai, usando a mesma metodologia em todos os países e mostrando o yield gap, ou seja, o quanto que nós estamos perdendo por manejo. Por um lado, a notícia boa é que o Brasil tem o maior potencial de produtividade de soja do mundo. Por outro lado, que é melhor ainda, nós temos o maior yield gap, ou seja, nós temos a maior lacuna de manejo. Esse foi um trabalho que nós publicamos na Nature Sustainability em 2022, mostrando que, professor, hoje no Cerrado brasileiro, se perde por manejo em soja 1,7 toneladas por hectare. É isso que está ficando na mesa em aproximadamente 25 milhões de hectares do nosso cerrado. Então, professor, essa seria uma aplicação muito prática da ecofisiologia, determinar o potencial produtivo e o yield gap. E já me chama a atenção esse posicionamento que eu defendo muito, é que você não começa uma lavoura pensando no quanto você vai produzir. Você tem que começar a lavoura pensando o quanto você deixa de perder. Todo mundo já começa pensando nos seus 80, 90, 100 sacos. E você colocou muito bem, Zanon. É o manejo que faz perder ponto, né? Falava isso para os meus alunos quando eu dava a prova. Você já tirou 10. O que você não pode fazer é manchar essa nota aí e tirar os pontos que você já tem. Mas é muito bacana ver por esse ponto de vista, porque o potencial de produção é aquilo que a genética traz dentro do material e a interação dela com o ambiente vai me dar essa expressão. Então, os materiais têm altos tetos produtivos. Eu lembro quando eu estudava em Botucatu, que se falava em 17 toneladas de milho por hectare, a gente achava um absurdo. Mas tinha alguém em algum lugar fazendo isso. Hoje já é uma realidade. 100 sacos, quando eu cheguei em 2006 no Mato Grosso, era mais do que dobrar a produtividade. A média ainda é baixa, mas no ensaio que nós rodamos esse ano, que foi um ensaio que determina qual é a produtividade em função da data de emergência, você já deve ter visto isso. No ano passado com El Niño, as sementes que nasceram até o 5º dia, que germinaram e emergiram até o 5º dia, o teto de produção real foi 90 sacos. Esse ano que não teve limitação foi 114. Então, se tem alguém fazendo isso, é passível da gente buscar, né, Zanon? E em termos de possibilidades de reduzir esse gap de produtividade, o que o produtor precisa olhar? O que ele precisa se atentar? O clima é difícil de controlar, mesmo tendo áreas irrigadas. A irrigação cresceu e está crescendo muito no Mato Grosso. Só que, quando a gente conversa com os produtores que plantaram primeiro, falam, professor, a produtividade não é aquilo que a gente esperou do irrigado, não. Por quê? Porque a temperatura, tinha água, mas não era suficiente para equilibrar a temperatura do ambiente. O que o produtor precisa focar e o que está na mão dele para controlar, Zanon? A primeira meta que nós precisamos ter é entender bem a região onde a gente está e estudar a interação que ocorre entre época de semeadura
e cultivar. Então, nós temos que pensar de duas formas, ou temos dois caminhos. Um é olhando alta produtividade e outra é olhando redução de risco climático. Se nós pensar em alta produtividade, nós temos na nossa região que escolher uma cultivar, na verdade, um grupo de maturidade relativa, que indica a duração do ciclo de desenvolvimento, e colocar o período crítico, que vai do R3 ao R6, ou seja, do canivete até o final do enchimento de grão, no período que nós temos o maior coeficiente fototérmico. O que é isso? Relação que existe entre radiação solar e temperatura. No final do dia, o que nós queremos é mais radiação e menor temperatura, para a planta fixar mais carbono e gastar menos esse carbono. Então, aquele produtor que está olhando o caminho das altas produtividades. É aquele produtor que não, na região onde ele estiver, não deve ter problema com água, ou seja, não deve ter problema com deficiência hídrica. Então eu vou olhar a alta produtividade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver uma data de semeadura, vou escolher a cultivar para minha lavoura, e eu quero que o período crítico de R3 a R6, do canivete ao final do enchimento de grão, ocorra quando eu tenho mais radiação solar. Isso eu estou olhando para a alta produtividade. Quando eu olho para a redução de risco climático, eu me atento ao mesmo período crítico, que é o período crítico que define a maior parte dos componentes de rendimento. Aí o que eu tenho que fazer? O sol, ou a radiação, ou a temperatura passa a ser o segundo ou terceiro fator mais importante. Qual que é o primeiro? Deficiência hídrica. Então, professor, exemplos práticos. Esse ano, o que aconteceu? Quem não entende essa relação, que é a ecofisiologia pura, aqui no Rio Grande do Sul plantou soja em final de outubro, início de novembro, e plantou material precoce para nós, que vai dar aí uns 130 dias. O que aconteceu? Período crítico R3, R6 em janeiro. 30 dias de seca e temperatura média de 40 graus. Derreteu as lavouras. Quem estuda um pouquinho mais a variabilidade climática, o que fez? Plantou no final de novembro, início de dezembro. Escapou, o período crítico foi lá para final de fevereiro, está acontecendo agora em março. Temperatura hoje aqui no Rio Grande Velho, 20 graus, tá? 20 graus, e chovendo. Então, esse é um exemplo. Vamos para o Mato Grosso na safra passada. Eu tive no evento da Fundação Mato Grosso e da Proteplan também, explicando como que foi a safra no Mato Grosso pensando em soja. O que a gente viu, né, professor? Quem planta antes do dia 20 de outubro corre risco. No ano passado, teve aquela liberação lá do zoneamento, 1º de setembro, a moçada do algodão saiu sampando-lhe ripa no início de setembro. Aí a gente estudou essa interação época de semeadura e cultivar. Mas não estudamos só um ano, porque existe a variabilidade climática. Então a gente vê, primeiro, atenção, pensando no Mato Grosso, quem se antecipa muito aí para setembro, início de outubro, tem um risco muito grande. Beleza. No ano passado o número foi, quem plantou antes do dia 20 de outubro, ou seja, do dia 20 para o dia 19, perdeu 1 saco por hectare por dia. Dia 19 para o dia 18, perdeu 1 saco por hectare por dia. Por que perdeu? Porque plantou muito no cedo e pegou a seca. Quem plantou um pouquinho mais no tarde, foi super bem. Então, esse é um exemplo, professor. Eu gosto muito do Mundo Agro Podcast, porque ele está focado em sustentabilidade. Então, estudar época de semeadura e estudar cultivar, isso aí não tem custo para o produtor. Quem planta soja vai ter que plantar numa época e vai ter que escolher uma cultivar boa. Então, esse custo já está intrínseco, independente se ele planta em setembro, em outubro, em novembro. Então, realmente entender a ecofisiologia ou a interação que ocorre entre planta e ambiente vai permitir ter um potencial produtivo maior. Então, essa é uma estratégia, professor, de reduzir yield gap. Bueno, indo para o lado de nutrição, aí nós temos outro ponto bem importante, que hoje, sem sombra de dúvidas, é o fator que mais provoca perda de produtividade na lavoura de soja. Então, a gente tem que entender algumas coisas, e aí eu vou para potássio. Nós temos um ensaio, inclusive no Mato Grosso, a gente agradece muito a Fundação Mato Grosso, e também a 250K. Nós temos esse ensaio em Nova Canaã do Norte, em Sorriso, em Nova Mutum, em Itiquira, pensando no Mato Grosso. Também temos em Nova Pontes, em Minas Gerais, temos em Mangueirinha, no Paraná, e em Brejo, no Maranhão. Mas o mesmo protocolo, ele é conduzido na Argentina, em Entre Rios, em Nebraska, nos Estados Unidos, em Wuhan, na China. O mesmo protocolo experimental. E o que a gente está vendo, professor? Que à medida que aumentou a produtividade, e é o tema que o senhor trouxe hoje no início da nossa conversa, quando a gente sai de 50 sacas de soja para 100, a planta ela tem que pagar um pouquinho por isso. Ou seja, aquela última volta do parafuso, né, professor? Aqueles 10 sacos, assim, do 80 para 90, eles são mais caros. Exemplo prático.
Quando nós tínhamos aqui no Rio Grande Velho, quando foi introduzida a soja em 1914, com a cultivar amarela comum, que predominou durante 40 anos aqui, para produzir 1 tonelada de soja, 1.000 quilos por hectare, a planta absorvia 29 quilos de potássio. Aí o que acontece? Hoje nós temos Olimpo, nós temos Zeus, nós temos TMG e tal, só variedade boa. Então, nós queremos produzir, vamos botar aí, 4.000 quilos por hectare, 70 sacas de soja, um pouquinho mais por hectare. Para produzir numa lavoura de 4.000 quilos de soja por hectare, para produzir 1.000 quilos, ou seja, para a gente comparar banana com banana, não são mais suficientes os 29. A planta paga mais. Então, para produzir os mesmos 1.000 quilos, precisa de 44 quilos de potássio. Ou seja, quando produzimos 1.000 precisava só de 29. Agora que nós produzimos 4.000, para produzir os mesmos 1.000 quilos, nós precisamos de 44 quilos de potássio. Ou seja, essa volta de parafuso final, né, professor? A gente paga mais caro. É o mesmo que a gente vai para Sinop, e Sinop é uma cidade bonita. Se a gente quer ficar perto daqueles parques bonitos, o nosso condomínio está um pouco mais caro. Mas se nós quisermos morar aí entre Sinop e Alta Floresta, na beira da 163, já não precisamos pagar um condomínio tão caro. Ou seja, um pouquinho menos. Isso vale para a planta. Então, à medida que a gente vai aumentando a produtividade, querendo reduzir o yield gap, isso tem um preço. Então, esse é um exemplo claro, professor, de um dos fatores que mais limita a produtividade hoje. Limitação por potássio. Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não, a Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a parceria com seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Muito bacana. A questão da época de semeadura, vou aqui fazer um comentário breve por partes. Isso eu acho que é o mais difícil do produtor entender. E eu vejo pelos olhos dele a ansiedade em plantar, porque o próprio nome já diz, ele é um agricultor. Ele quer ver a agricultura andando, e a agricultura começa com o plantio. Aí no Rio Grande vocês estão tendo secas e chuvas excessivas constantes, mas aqui a nossa constância é não ter água de maio a setembro. Então o agricultor fica nesse período parado, lógico, tem os irrigantes, mas ele fica aguardando a época de poder plantar, e ele quer plantar. Então, Zanon, vou completar 20 anos o ano que vem aqui no Mato Grosso. Essa data que você citou muito bem, 20 de outubro, ela já foi 20 de setembro. E cada vez mais ela está indo para frente. Então aquele que tem a paciência de esperar, ele foge nisso que você nos deu aqui uma dica de ouro, né? Que é o período crítico de R3 a R6, onde não pode faltar água. Ele tem que tirar essa zona de perigo de um momento em restrição hídrica. Por isso que eu digo, os agricultores que plantam a soja, principalmente aqueles que plantam algodão e precisam condicionar o solo com a soja para entrar com o algodão, eles vão plantar quando abrir o período de vazio sanitário, né? Quando finalizar o período de vazio sanitário. Então ele precisa de uma semente mais resiliente, ele precisa de alguém que aguente a pancada, porque não é a condição ideal. Agora, quem está
com a possibilidade de ter essa flexibilidade tem que aguardar. É fácil, né, Zanon? Vocês têm esse trabalho aí fantástico, replicado em todos os cantos do mundo, mas se você simplesmente pegar os gráficos do IMEA, de marcha de plantio, você vai ver que cada vez mais ela fica entre 10 e 20 de outubro com melhores condições. Então não é mais a relação entre lucro e prejuízo, é a relação entre perder tudo ou ganhar tudo, tá? E o potássio, trazendo de novo, né, a brasa para debaixo da minha sardinha, é um dos nutrientes que está mais relacionado com a qualidade do grão armazenado e, por consequência, com a qualidade da semente. Muitas vezes me perguntam qual nutriente eu tenho que colocar na minha semente para ela ficar boa. Aí eu relembro aqui o grande amigo Fernando Vaperchovski. Não é qual é o mais importante, é qual não pode faltar, é o equilíbrio. Esse ponto que você trouxe, que os ganhos progressivos saem mais caros para a planta e saem mais caros para o produtor. Aí eu lhe pergunto, você avalia também, do ponto de vista econômico, como esse equilíbrio é passível para o produtor? Porque aí a gente está entrando no tema sustentabilidade propriamente dito, né, professor Zanon? Perfeito, professor. Sim, nós avaliamos. Depois que eu retornei dos Estados Unidos em 2015, primeiro a gente começou avaliando lavoura, focando em lavoura na parte técnica. Só que aí nós só falava a parte técnica e o produtor sempre perguntava, mas isso dá dinheiro no final do dia ou isso não dá dinheiro? Então nós começamos em 2020 um trabalho chamado Soybean Money Maker, ou seja, fazendo dinheiro com soja. Esse trabalho hoje ele está em 15 estados do Brasil, desde Santa Vitória do Palmar, aqui no sul do Rio Grande, 34 graus sul, até Boa Vista, em Roraima, 3 graus norte. E o que a gente avalia? Lavoura, todos os insumos que foram colocados na lavoura, só que aí, além de perguntar qual foi a cultivar e quantos quilos botou, nós perguntamos qual que foi o preço. E isso nós fizemos para todos os insumos variáveis, para realmente nós entender, professor, qual que é o caminho da lucratividade. Porque no final do dia, na agricultura, o que nós queremos é ganhar dinheiro e poder sustentar as nossas famílias. Dito isso, o que nós estamos verificando? Primeiro, avaliando aí mais de 200 lavouras ao longo de todas essas safras, que tem uma tendência muito clara. Quanto mais eu produzo, mais eu ganho. Então, isso não é a opinião do professor Alencar, não. Isso são dados de lavoura ao longo de 5 anos em todo o Brasil, que mostra claramente. Quanto mais eu produzo, mais eu ganho. Essa é uma tendência muito dura. Só que aí, professor, o que a gente está vendo? Nós pegamos, por exemplo, a safra passada. Teve produtor que colheu 70 sacas por hectare e ganhou 1. Teve produtores que colheu as mesmas 70 sacas por hectare e ganhou 5. Opa, como assim? Um ganha 1 produzindo 70, outro ganha 5 produzindo 70. Qual que é a explicação? O diagnóstico da lavoura. Ou seja, um está acertando o diagnóstico e está colocando o insumo realmente para o problema dele, e o outro não, está errando. Um exemplo prático, fazendo uma analogia aqui. Vou no médico, professor, e tenho 4 diagnósticos. Primeiro, câncer no pâncreas. Segundo, pedra na vesícula. Terceiro, gripe. E quarto, pela idade, pelos 40, um pouco de ruga aqui no canto do olho. Aquele produtor que está fazendo isso na lavoura e está focando no câncer, ele vai se salvar e vai bem na lavoura. Aquele produtor que não está fazendo o diagnóstico e fecha os olhos, olha o que o vizinho faz, olha o que alguém falou, está focando na ruga. Então, até ele pode fazer um botox aí, dar uma espichada e melhorar. Só que, ele esqueceu do que estava causando câncer, esqueceu da pedra na vesícula e esqueceu da gripe. Esse produtor, infelizmente, por não fazer um diagnóstico, ele está perdendo dinheiro. Então, é isso que a gente está vendo, professor. E fica muito feliz e comenta isso com a gurizada, que a gente está formando aí. Olha, tem um espaço muito grande para bons agrônomos que têm conhecimento e que conseguem ir para dentro de uma lavoura, analisar, coletar dados e fazer um diagnóstico. Mas cada vez tem menos espaço para aquela moçada lá que não entende muito da coisa e diz assim, não, eu tenho esse produto aqui para vender e esse produto vai gerar 5, 10, 20 sacos a mais por hectare. O produtor já não acredita mais nisso. Então, professor, o que a gente observa? Para ganhar dinheiro, primeiro, tem que colher mais. Segundo, tem que ter diagnóstico. Isso aí. Nosso amigo em comum, né, o Paulinho, fala bastante disso nas palestras, eu acho legal. Ele falou, bom, em Deus eu acredito, no resto
me traga dados, né? Se você não trouxer os dados para poder comprovar isso, só no gogó ninguém mais vai acreditar. Zanon, e como é que funciona essa rede de pesquisa? E nos fale também sobre a equipe Field Crops, que não é fácil você conduzir experimentos em rede dentro de um estado, quem diria dentro de um país ou quem diria dentro do planeta. Como que fica essa organização dos dados e principalmente, né, onde que vocês publicam, como que fica acessível essas informações? Excelente, professor. E aí eu já lhe faço um convite, né, professor? Já lhe faço um convite para o senhor estar integrando essas redes, porque a primeira coisa, professor, que nós queremos é o seguinte: pessoas que estejam conectadas com a lavoura, como o senhor está, e que realmente queiram empurrar a barreira do conhecimento para frente. Então, o que nós fizemos? Nós montamos uma rede, o professor Paulo faz parte da nossa rede, nós temos a Dani, pesquisador da Fundação Mato Grosso, o professor Gregory na Federal do Maranhão, e montamos, assim, uma rede de trabalho com pessoas que têm o mesmo foco. Primeiro, ajudar o produtor a ganhar mais dinheiro. Segundo, tem que estar conectado com a lavoura. Então, aquele professor, aquele pesquisador muito do ar-condicionado, não é com nós somos mais da lavoura. Então, e não tem problema nenhum ficar no ar-condicionado, ao contrário, cada um pode fazer o que quiser. Mas nós somos aquela moçada, aquele time que vai para dentro da lavoura. Aí, professor, nós nos organizamos, temos um processo bem estabelecido e coletas que nós vamos fazer ao longo da safra. Então, escolhemos o produtor. Quando a soja está no enchimento de grão, a gente vai para dentro da área, todo mundo, Brasil afora, vai para dentro das áreas, faz uma trincheira até 1 metro de profundidade, coleta solo, em anéis volumétricos, para ver química, física, distribuição de raiz, análise de nematóide, faz aí a plantabilidade, aprendemos muito com o professor Paulo nesse sentido. Então a gente faz um diagnóstico da lavoura. E depois, professor, com cada produtor, a gente vai sentando com eles e vai apresentando os resultados. Bueno, tudo que a gente faz está disponível. Aonde que dá para encontrar as informações? Nas redes sociais da equipe Field Crops. Então, nós convidamos todo mundo que está nos escutando, está nos assistindo, a digitar lá no Google, Equipe Field Crops. Vai parar no site da nossa equipe. Então, todas essas informações que a gente vem gerando em conjunto estão disponíveis lá num livro digital, Soybean Money Maker. Também, né, professor? A gente tem livros impressos. Então, agora nós estamos lançando a terceira edição do livro de Ecofisiologia da Soja, visando altas produtividades. Vai ser lançado no Congresso Brasileiro de Soja, se tudo der certo, em Campinas, em julho de 2025. E aí, todas essas informações que a gente compilou ao longo dos últimos anos, a gente processa elas, professor, com o objetivo de ter uma comunicação muito simples. Então, não tem nenhuma figura muito complexa, não tem nenhuma linguagem muito científica. Na verdade, o que nós queremos acessar é o produtor. Então, nós temos que ser simples e objetivo. E sem muita enrolação, porque ninguém mais tem tempo. Então, nós temos que, cada frase, a gente cobra muito do nosso time, que o produtor tem que ler e tem que levar uma informação. Se o produtor não levar a informação, aquela frase ela não foi importante. Então, a gente tem conseguido, a nível de Brasil, professor, estabelecer essa rede. E a nível de mundo, quando nós fizemos o doutorado lá em Nebraska, o meu orientador é o líder global desse projeto. Então, a gente consegue ter essa articulação em vários países, trabalhando da mesma forma. Ou seja, temos uma metodologia comum. Então, o que é feito em Santa Maria é feito em Sinop, é feito em Lincoln, ou nos Estados Unidos, é feito em Wuhan, na China. Então, a mesma metodologia, para nós poder fazer comparações. E aí, a gente vai se reunindo, professor, de tempos em tempos, para ir acompanhando como está a evolução do processo. E tudo isso, professor, está de forma gratuita, disponível para quem quiser acessar. Muito bom. E você já trouxe uma boa informação que o Brasil aí é um país que tem o potencial de altas produtividades de forma sustentável, né? Quando você fala nessa variação entre o que poderia ser produzido e o que foi produzido, não sei se quem está com a gente aqui percebeu que você falou, isso é bom. Por quê? Porque se eu poderia produzir 100 e estou produzindo 50, quer dizer que eu tenho um caminho a caminhar e eu consigo chegar naquele padrão de produtividade. Coisa que outros países, como os Estados Unidos, às vezes ele sofre. Por quê? Porque ele fica entre um solo congelado, um período curto para produção, ele não tem muito o que fazer. Então, às vezes, mesmo tendo nitrogênio no solo, não consegue metabolizar, e o Brasil não. Nós temos todas as riquezas aí, basta ninguém atrapalhar que nós vamos em frente, né, Zanon? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando a gente fala
em desenvolvimento, melhoria da produtividade, isso tudo é baseado em dados. E você acabou de nos dizer uma coisa que muitas vezes as pessoas não olham. Eu gosto muito daquela cena do filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, onde o professor pede para que os alunos subam na mesa dele na sala para olhar a sala por um outro ponto de vista. Nós nos acomodamos com o que está sendo feito e a gente esquece de ter um olhar crítico. Você entrar dentro da lavoura de um produtor, abrir uma trincheira, coletar dados na fazenda dele e mostrar para ele o que está acontecendo, é simplesmente abrir o olho do agricultor. Os dados são dele, estão dentro da lavoura. Ele poderia ter, levantado isso. É lógico que existe um conhecimento técnico prévio para que possa fazer isso. Então você não está fazendo nada mais do que expor ao agricultor as informações que ele já tem dentro da propriedade. E fazendo o que no inglês se chama de benchmark, mas é uma comparação entre áreas e lavouras para saber se eu posso me tornar melhor. Se eu tenho um vizinho produzindo bem, por que eu não posso melhorar isso, tá? E aí, uma pergunta aqui para a gente caminhar já para o final. Gostaria de ficar mais tempo, mas vamos lá. Todos esses fatores, principalmente a pesquisa e a informação, têm contribuído muito. Você deu 2 dicas aqui, a do potássio e a do período crítico, que isso aí já vai ajudar muita gente a ganhar, posso dizer aí, alguns 8, 10 sacos por hectare. Mas o que hoje você, o pesquisador, professor Alencar Zanon, vê como inovação tecnológica auxiliando o produtor a se tornar, não digo mais profissional, mas mais eficiente? E às vezes a inovação não é algo ligado a algo muito caro ou digital, A inovação é fazer algo que você já faz de forma diferente. Puxando aí, como o senhor comentou, ele muito legal essa analogia, a sardinha para a brasa, professor? O que nós vemos, assim, pensando em inovação e lucratividade ao mesmo tempo? Nós precisamos determinar o máximo que a gente pode produzir na nossa lavoura. Então, hoje tem ferramentas para determinar o potencial produtivo da lavoura. Depois disso, nós temos que separar o quanto que nós estamos perdendo pelo ambiente, que nós não mudamos, infelizmente, e o quanto que nós estamos perdendo por manejo. E aí, dentro do manejo, eu tenho que saber qual que é o câncer, qual que é a pedra na vesícula, qual que é a gripe e qual que é a ruga no rosto. Ou seja, eu tenho que identificar na minha lavoura qual que é o primeiro fator que limita a produtividade. Beleza, então eu foco nele. Depois, eu identifico o segundo, eu foco no segundo. E assim sucessivamente. Então, professor, nós precisamos realmente colocar mais conhecimento dentro da lavoura e sair dessa receita de bolo que ela não funciona, ou algumas vezes funciona, outras não, mas a agricultura não permite, a margem está curta, não tem mais espaço para isso, e nós temos que fazer mais diagnóstico, ou seja, nós temos que fazer mais agronomia no campo. Essa é a maior inovação, professor, que eu acredito, e além de acreditar, é o que a gente está tentando fazer aí mundo afora. As informações estão aí, A grande dificuldade nossa, e eu já lhe parabenizo aí por ser professor e conseguir fazer tudo isso. Você fez uma comparação do ar-condicionado ou não, mas, meu amigo, me desculpe, quem é professor nas ciências agrárias, estou falando de zootecnia, veterinária, engenharia florestal, tem que suar o sovaco no campo mesmo, não adianta, Senão, hoje em dia, esses meninos, que eu estou dizendo da minha filha, o meu filho aí de 13, 15 anos, eles não precisam mais de professor para ensinar o que está no livro. Eles precisam do professor que saiba interpretar o que está no livro, correlacionar com a prática e abrir o olho deles, porque ler livro por ler livro, qualquer um lê. Então, Zanon, nós temos que ir para o campo mesmo, sujar a botina e suar o sovaco, Mas ficou claro, tá, o seu apontamento. Precisa se coletar dados e se estimar o potencial de produção. Porque, novamente, se eu for produzir uma semente de soja, focando no que a lei manda, que é 80% de germinação, um dia depois de colher não é mais semente. Então a gente tem que focar na máxima qualidade, na máxima produtividade. Você tem, eu não sei de cabeça aqui, eu já ouvi falar em valores aí de 140, mas na soja, nos ensaios no mundo, de todos os materiais que você conhece, qual foi o máximo de produtividade, que seja em 5 hectares, para extrair da genética, que se já conseguiu produzir? No nosso trabalho, no Soybean Moneymaker, apesar de nós estar focado em lucratividade, a gente acompanha a colheita, professor. Nós fizemos esse acompanhamento. Eu vou contar 2 cases que eu vivi. Um no Soybean Moneymaker
e outro no estado de Nebraska, nas lavouras irrigadas de soja, onde nós avaliávamos e tentávamos entender a ecofisiologia por trás das altas produtividades. Então, o máximo que nós medimos, professor, em Nebraska foi 6.600 quilos por hectare. Isso medido, professor. Então, ou seja, ninguém nos contou, não. Nós fomos lá com a foicinha e medimos. Então, 110 sacas por hectare. E aqui, professor, no soybean, o máximo que eu vi, eu estava dentro da colhedora e a gente se divide entre a turma toda no Brasil, sobrou para mim colher uma lavoura, e aí eu estava lá, vai para dentro, vê se tem soja no caminhão, se tem soja dentro da ceifa, aquela coisa toda, acompanha a colheita, pega um GPS, calcula o perímetro, vai a área, sobe em cima do caminhão, vai lá, descarrega o caminhão. E de novo, né, professor? Como diz o professor Paulo, né? Eu também acredito em Deus. Todo domingo de manhã eu tento ir na igreja. Mas fora isso, eu tenho que ver o dado. Então, o máximo que nós medimos, professor, que eu vi lá a balança e todo o processo, foi 132 sacas por hectare. Isso dá 7.920 quilos. Medido, professor, medido. E nos Estados Unidos, 6.600 quilos por hectare. Bom, ou seja, isso é calculado na ponta da colhedora, ele foi colhido, né? Em experimentação existe um erro, mas qual que é o recado aqui? Não dá para ficar na zona de conforto produzindo 55 sacos por hectare. É lógico, a gente não está falando de condições extremas que deprimem a produção por algo que não está na mão do produtor. Agora, a informação está aí, a equipe Field Crops está aí. Tem o professor Zanon que pode dar as dicas. Poxa, para mudar 2 sacos por hectare não é muita coisa. E no frigir dos ovos, esses 2 sacos por hectare pode fazer a diferença entre o lucro e o prejuízo de uma lavoura. E nós estamos falando da soja. Depois tem o milho, depois tem o algodão, tem o feijão e o arroz que estão aí disputando o mercado. Tem o sorgo que está entrando com uma força, Zanon, gigantesca. Eu não sei como é aí no sul do país, mas aqui em cima, e você conhece a Bahia, o sorgo é o que vai nos permitir fazer a segunda safra na Bahia. Então não importa quais culturas você plante ao longo do ano, você tem que ser lucrativo, né? Porque não é vergonha para ninguém ter lucro, tem que ter lucro, porque o lucro permite o reinvestimento e a melhoria. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Zanon, muito bacana. Você já falou aí, né, do Equipe Field Crops, que está no Instagram, é isso? Lá no Instagram tem o link na bio. Quem não segue ainda o professor Alencar Júnior Zanon, é Alencar_Zanon. Siga lá ele, ó, ele tem aqui um pouco mais de 7 mil seguidores. Vamos fazer isso aí se tornar 50 mil rapidinho, tá? E o que mais você quiser deixar aí, né? Você já deixou o site do Yield Gap, que o Thiago colocou aqui no GC, nós estamos deixando também na descrição do episódio. A equipe Field Crops tem os dados também de levantamento de produção. E o que mais você quiser deixar aí, Zanon? Nós estamos abertos aqui para quando você tiver novidades, venha em primeira mão no Mundo Agro Podcast. Maravilha, professor. Inicialmente eu gostaria de agradecer muito a oportunidade e parabenizar o senhor, né, professor? Porque hoje, quando a gente pensa em podcast na agricultura, isso mostra a sua conexão com a realidade do agro. Então a gente está sempre ou dentro de um trator plantando, ou botando um pulverizador, ou colhendo, ou está dentro de uma saveira, indo para cima, indo para baixo. Então não dá mais para a gente ficar parado esperando o tempo passar, não, a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, quando a gente vê um professor de uma universidade federal e renomada, como a Federal do Mato Grosso, em Sinop, onde realmente a agricultura brasileira pulsa mais forte, ver essa conexão, né, professor? A gente gostaria de parabenizar o senhor e todo o time que faz parte do Mundo Agro Podcast por realmente estar fazendo a diferença. E, mais do que isso, né, professor? A universidade, ela precisa ser cada vez mais a ponte entre a ciência dura e o produtor. Nas diferentes formas, num livro, num artigo científico, no Instagram e também no podcast. Então, meus parabéns, professor, pelo excelente trabalho que o senhor faz e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o senhor sobre agricultura no Brasil. Eu que parabenizo, Zanon, agradeço você parar um pouquinho aí da sua agenda para conversar com a gente.
é uma informação que se espalha rápido, é importante a gente levar bons conceitos de boas pessoas, bons profissionais no campo. O foco nosso, né, como professor, eu digo, não é defender nenhuma empresa e não é defender diretamente o agricultor, mas a gente defende a cadeia produtiva. Quando a cadeia produtiva vai bem, o produtor colhe bem. Se ele colhe bem, ele tem ânsia por novas tecnologias, ele vai estimular a indústria, o setor privado a desenvolver novas tecnologias para que ele possa consumir. E no frigir dos ovos nós estamos trabalhando com comida no prato, na mesa. Isso chama segurança alimentar. A maior riqueza de um país é conseguir ter estrutura para manter a saúde da sua população através dos alimentos. Então, somos professores nessa área, né? Você, filho de produtor, então eu agradeço todo dia a Deus por poder estar nesse setor. É um trabalho que, além de gratificante, estar com os alunos, né? Embora a barba e o cabelo branco, você acha que está com 20 anos ainda, poder trabalhar ao lado do agricultor é algo que traz, assim, uma alegria muito grande quando você vê, literalmente, não só a colheita, mas um plantio bem feito e uma condução de lavoura bem feita. Parabéns, Zanon. E vindo a Sinop, eu sei que toda hora você está aqui no Pascoal, na 250K, o pessoal da Proteplan, vem até o Laboratório de Sementes, vem até o FMT nos conhecer, tomar um café e trocar uma ideia. Parabéns, viu, Zanon? Espetacular, professor. Obrigadão pela oportunidade e parabéns ao senhor e todo o mundo agro. Valeu. E para você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Gostou? Além de clicar aí em curtir, pega o link desse episódio, manda para o amigo, manda para quem não sabe o que é um yield gap, uma diferença de produtividade que pode mudar a sua realidade. Até a próxima segunda-feira, forte abraço, Zanon, uma ótima safra, uma ótima colheita para você. Tchau, tchau. Abração a todos, valeu, professor. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.